Quais são os limites entre inspiração e cópia? O registro de uma marca pode garantir exclusividade do uso de uma determinada cor para uma empresa? São essas e outras questões que a gente vai ver nesse vídeo, que é o terceiro da nossa série sobre plágio no mundo do design. Fica comigo porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza aí. Uma empresa acusou a outra de plágio, processo judicial, babado, gritaria e confusão. Tô colocando os dois outros vídeos aqui no cartão para você assistir. Se você não viu os anteriores, é só clicar aqui depois que esse vídeo acabar, tá bom? Então vamos começar. O primeiro caso que a gente vai analisar hoje é um caso de duas empresas que têm uma tradição de brigar, uma tradição antiga de brigar na justiça por conta do design das embalagens, que são a Brahma e a Itaipava, mais especificamente a Ambev e o Grupo Petrópolis. Em 2010, a Itaipava tinha o Itaipava Racing Team, ela estava patrocinando a Stock Car aqui no Brasil, e ela patrocinava dois pilotos, o Luciano Burti e o Davi Mufato, para quem acompanha aí Stock Car, corrida de carro. O Grupo Petrópolis, na ocasião, produziu 7 milhões de latinhas comemorativas para aproveitar o marketing esportivo com o tema da Stock Car, trazendo a marca da Stock Car, inclusive, você tá vendo aí na tela agora. E o interessante é que inicialmente essas latas eram brancas. Nessa altura, a cervejaria Petrópolis ela estava alcançando um lugar de destaque no setor de cervejas. Ela era a terceira marca nesse setor em 2010. E pouco tempo depois dessa primeira edição de latinhas comemorativas da Stock Car em branco, a Itaipava decidiu mudar a cor da latinha para vermelho. Segundo ela, era uma decisão lógica, afinal de contas, o carro dos dois pilotos que participavam do time de corrida da Itaipava eram carros vermelhos. Só que isso causou uma grande confusão com a Brahma pelo seguinte: também em 2010, especificamente em julho de 2010, a Brahma lançou uma campanha que dizia "O sabor da sua Brahma agora na cor da Brahma", e eram latinhas vermelhas também. Guarda a informação de que isso foi antes da Itaipava mudar a cor da latinha, tá bom? Nessa altura, a Itaipava estava usando a latinha branca, assim como a maioria das cervejas por aí. Isso foi uma jogada de marketing da Brahma para se destacar, porque a essa altura você tinha uma tradição de latas de cerveja na cor branca, isso segundo a pesquisa aqui que a gente fez, branca, amarela em alguns casos, mas predominantemente branca. Daí que 2 meses depois da Brahma ter lançado essa campanha, chamando atenção para o fato de que as latinhas eram vermelhas da cor da Brahma, a Itaipava resolveu mudar a cor da lata, dizendo que a latinha da Itaipava da Stock Car agora era vermelha por conta da cor do veículo dos pilotos da Racing Team da Itaipava. Então ela mudou as latinhas para vermelho e incomodou demais a Brahma, que enxergou nisso uma violação do seu trade dress e uma concorrência desleal. Afinal de contas, as latas vermelhas da Itaipava poderiam causar confusão com as latas vermelhas da Brahma naquele momento. O Grupo Petrópolis e a Ambev já têm um histórico de brigar na justiça. Elas já tinham brigado na justiça por conta, primeiro, de um case de cervejas black. Então, a Itaipava lançou a Cristal e a Itaipava Black, que a Brahma acusou de ser uma cópia da embalagem e do logotipo da Brahma Black. Você tá vendo aí na tela, realmente é bem parecido. E elas também brigaram por conta da Skol Beats e da Itaipava Fest. A Ambev acusou a Itaipava de estar copiando na Itaipava Fest o design das garrafas da Skol Beats, aquela Skol Beats amarela, que é a primeira que foi lançada. E bom, foi parar na justiça o caso das latas vermelhas. O juiz mandou a Itaipava tirar de circulação, reconheceu que havia ali uma concorrência desleal acontecendo, mandou ela retirar as latinhas do mercado e de indenizar a Brahma. Mas se você está acompanhando a nossa série de plágio, você sabe que tem duas certezas nesses casos. Uma é que os processos vão se arrastar por anos na justiça, e a segunda é que cabeça de juiz é território que ninguém sabe o que passa. Então um juiz que condenou uma situação pode vir outro no dia seguinte e mandar uma outra coisa diferente, e foi o que aconteceu aqui. Em abril de 2011, a justiça cassou essa liminar que forçava a Itaipava
Itaipava a tirar de circulação as latinhas vermelhas e o que a juíza falou, abre aspas, foi: inúmeras outras cervejas produzidas pelos mais diversos fabricantes há muito se utilizam da cor vermelha em suas embalagens. Daí, em dezembro de 2014, saiu uma outra decisão da justiça dizendo que a Itaipava não precisava indenizar a Brahma, no caso o grupo Petrópolis não precisava indenizar a Ambev. A gente está falando de uma indenização de R$200 mil. E quem tomou essa decisão foi o Supremo. O ministro do Supremo, João Otávio de Noronha, disse que há proteção à marca e não a uma cor. O juiz também falou que ele não poderia condenar a Itaipava por conta de usar a mesma cor do seu concorrente, porque a cor seria um elemento neutro do marketing, que na opinião dele não seria um diferenciador capaz de causar confusão no consumidor. Lembra que eu falei no primeiro vídeo a questão do trade dress e a necessidade de causar confusão para você configurar uma violação? Então, é isso que ele está falando aqui. Bom, vamos falar agora de um outro caso envolvendo uma marca de bebida alcoólica e que se assemelha muito com o que a gente já falou aqui de processos que envolvem empresas que não trabalham no mesmo segmento, no caso a empresa de bebidas e a empresa Decírios, que é uma empresa de produtos cosméticos para cabelo. Em 2013, a Decírios lançou uma linha de produtos para cabelo chamada Clericot. Clericot é uma bebida que é uma espécie de sangria de vinho branco. Ela leva vinho, ela pode levar qualquer bebida, mas tradicionalmente na receita original ela leva vinho, leva frutas. E a proposta desse produto era se posicionar como um produto mesmo de alto custo. Ela era uma linha cara, ela queria parecer cara e ela tinha ativos que causavam uma ação efervescente no cabelo, que produziam uma limpeza de resíduos acumulados. E eles pegavam carona num negócio que já existe no mundo da beleza, que é você passar bebida alcoólica no cabelo. A Catherine Zeta-Jones, que é aquela atriz de Hollywood, ela já falou que ela gosta de passar cerveja no cabelo, pro cabelo ficar brilhoso. Então a Decírios teve essa ideia de lançar esse produtinho, essa linha de produtos chamada Clericot. Ela custava R$360 e ela aparecia com embalagens de champanhe. Mais especificamente, ela era muito parecida com as embalagens do champanhe Veuve Clicquot, um champanhe centenário. Ele começou a ser produzido no fim do século XVIII e ele tem uma história até bem interessante de empreendedorismo feminino, porque quem assumiu depois, já nos anos 1800 aí, essa champanheria que estava falida foi a Madame Clicquot ou Viúva Clicquot. Veuve Clicquot significa Viúva Clicquot, traduzido do francês. Ela assumiu essa adega, né? Não sei como é que a gente chama esse lugar que faz champanhe, e até hoje a gente tem essa marca aí viva, muito forte, muito chique, né? Que existe, caríssimo no mercado. E bom, a Veuve Clicquot não achou graça nessa proposta dos produtos da Decírios, que copiavam quase exatamente o rótulo, a cor da garrafa é muito parecido. A tipografia que eles escolheram, os arabescos que eles colocaram para compor o layout, o tom de verde que foi utilizado no plástico do produto é muito semelhante com esse tom de verde aí da garrafa do champanhe. E aí a Veuve Clicquot foi na justiça e aí em 2014 a Decírios foi processada pela Veuve Clicquot e precisou retirar do mercado toda essa linha de produtos. O Flávio Rosa, que é o presidente da Decírios, assinou uma nota dizendo que o nome escolhido para o produto tem como inspiração um drink denominado Clericot, sem qualquer ligação com a Veuve Clicquot. Não estou aqui para fazer juízo de valores, dizer se uma pessoa está mentindo ou se uma pessoa não está mentindo, mas tenho o direito de dizer se me convence ou se não me convence. E eu acho muito difícil que não tenha em nenhum momento passado pela mesa do designer essa referência, porque Veuve Clicquot e Clericot são sim nomes muito parecidos e o design do rótulo é praticamente uma cópia, é uma adaptação muito semelhante, com muito pouca mudança. E aí, da mesma forma que aconteceu com a Alizena, sobre a quem a gente falou no primeiro episódio, e os produtos que imitavam o fermento royal, a Decírios realmente teve que matar essa linha e tirar ela do mercado. Então fica aí a história
história. Parece que a gente viveu ali nos anos de 2013, 2014, um surto mesmo desses produtos que imitavam comida, mas que eram destinados, né, para cabelo, para cosméticos. Se você tem interesse sobre isso, eu falei só sobre esse assunto no vídeo 2 de plágio, já falei que tá aqui na playlist para você ver. Fica o aprendizado de que não vale a pena, uma brincadeira dessa é muito cara, porque você vai ter prejuízo no fim de ter que jogar tudo fora. Terceiro caso que a gente vai analisar hoje é uma briga de chinelos. Tô falando do caso das sandálias havaianas e das sandálias acrianas. Sandálias havaianas dispensam apresentação. Essa sandália que é um case do marketing, que nos anos 80 era uma sandália de pobre, né? A gente que era pobre, não tinha dinheiro, comprava sandália havaiana, era uma sandália simples que não tinha glamour nenhum. Tinha pouquíssimos modelos, eu lembro que eram 3 cores, eu acho, uma azulzinha, uma verdinha e uma preta com solado branco. E eles passaram por um processo gigantesco de rebrand nos anos 90, se tornaram uma marca badaladíssima, super desejada no exterior, como um símbolo, né, de consumo aí da cultura brasileira. Se você for pra Europa é caríssimo, sei lá quantos euros custa uma havaiana. E daí que em 2014, um empresário do ramo de sorvetes chamado Jonas Cruz decidiu que estava na hora dele partir para um novo desafio. Ele queria criar um novo negócio e ele queria trabalhar com alguma coisa que não fosse perecível. E ele teve a ideia de criar uma linha de sandálias que ele batizou de sandálias acrianas. Eu achei numa matéria do G1 de 2014, onde ele conta, né, sobre essa ideia e sobre o lançamento da marca, que ele foi ao banco para abrir uma conta, estava conversando com o gerente do banco, dizendo que queria abrir e lançar uma linha de chinelos de borracha, e que o gerente do banco sugeriu para ele, como eles são lá do Acre, que ele deveria chamar de sandálias acrianas. Ele disse, se tem havaianas, por que não pode ter as acrianas? Eu achei engraçado o nome e aceitei a sugestão. Ele foi uma pessoa que acreditou muito no meu produto. Nessa matéria, ele também afirma que ele entendia que não estava fazendo uma imitação das havaianas, que era, né, uma referência aí, quase como uma homenagem, uma inspiração. Daí que ele lançou as acrianas, que é um tipo de chinelo bem peculiar. Ele tem 3 modelos, mas ele fala que o modelo mais notório era esse modelo quadrado que você tá vendo aí, que lembra muito aquele chinelinho, aquele tamanquinho de madeira que os japoneses usam. E daí que o Jonas tá lá tocando o negócio dele, chega o processinho, a Alpargatas, que é a empresa dona das havaianas, processou o Jonas por conta do nome que ele escolheu, acrianas. Eles entenderam isso como violação de trade dress e plágio, e violação do trade dress também no produto, porque as características das sandálias que ele produzia, ou seja, os elementos que essas sandálias traziam, que era aquela padronagenzinha em alto relevo de ovaizinhas na palmilha e as tiras que se chamam tiras gregas com uma padronagem em Z, eram elementos originais das havaianas. Então eles enxergavam aí uma violação de trade dress e queriam que ele mudasse o formato desse produto, no caso, deixasse de usar esses 2 elementos que eu citei e mudasse o nome da linha de sandálias dele. Daí que ele acatou a decisão da justiça, apesar de dizer que não entendia, que achava que não era uma cópia, né, que o produto dele era diferente, que ele só queria tocar o negócio dele. Ele mudou o nome de acrianas para Aquiri, que significa Rio dos Jacarés na língua dos habitantes originais daquela região, são os índios apurinãs. E aí, além do nome, ele mudou esses elementos que foram apontados pela Alpargatas como sendo cópia das havaianas. Ele passou a usar outros tipos de padronagem, até estampas na palmilha, né, no solado, e as tiras gregas que antes tinham a padronagenzinha ali em alto relevo no formato de Z, passou a ter modelos lisos ou outros formatos, outras padronagens. Não pesquisei, não consegui achar informação para saber se essa marca ainda existe, depois eu vou procurar. Se você é do Acre, você ficou sabendo dessa polêmica, comenta aqui embaixo pra gente saber. O último e o penúltimo caso sobre os quais a gente vai falar são um inception do plágio. E antes de eu passar para falar deles, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para deixar o seu joinha e te convidar também, se você gosta do nosso conteúdo e se você quer apoiar o nosso trabalho para que a gente sempre continue trazendo conteúdo aqui para vocês, vem ser o nosso apoiador aqui no YouTube, clicando aqui em Seja Membro. Você entra no clubinho, vetoriza aí, custa só R$ 7,99 por mês. Além de apoiar a gente, você ganha vários mimos todo mês, como um vídeo extra a cada semana, o direito de ver os vídeos do canal antes de todo mundo e entrar no nosso grupo ultra secreto de WhatsApp, onde só rola coisa boa, uma troca muito legal, um bate-papo maneiro com
com outros profissionais, comigo, então vem ser o nosso apoiador, tá bom? Clica aqui em Seja Membro. E bom, como eu disse antes, agora a gente vai falar sobre um caso que tem um desdobramento para uma outra situação. E eu tô falando do processo que a Johnnie Walker abriu contra a cachaça João Andante. A João Andante é uma marca de cachaça que foi criada em 2008 em Minas Gerais. E é claro que quando a gente ouve falar de João Andante sendo uma cachaça, um produto destilado, a gente lembra do Johnnie Walker, mas pelo menos para mim, eu penso que é de uma maneira muito bem humorada, como se fosse uma versão brasileira que não lembra em nada nos seus elementos gráficos a marca de uísque Johnnie Walker. Bom, daí que em 2014 a Diageo, que é a holding dona da marca Johnnie Walker é o uísque mais vendido do mundo, entrou com um processo de danos morais e concorrência desleal contra a João Andante. Comparando aí as duas marcas, como eu falei, a gente tem uma relação, claro, o Johnnie Walker, se a gente traduzir ao pé da letra, seria o Joãozinho Andarilho Andante. Então, o João Andante tem essa coisa, né, de trazer um personagem ali andando. Só que na marca Johnnie Walker, esse personagem que tá andando é um clássico dandy inglês, andando todo arrumado, com uma bengala. Ele tem uma outra proposta de ser uma coisa chique e a João Andante não tem essa pretensão. Os donos da marca disseram que a inspiração para a criação desse logo foram uma mistura do personagem Jeca Tatu, que é um personagem do Monteiro Lobato, e o andarilho Juquinha, que é um andarilho conhecido da Serra do Cipó. Esse ponto das paródias é especialmente interessante porque teve um seguidor que perguntou sobre isso no primeiro vídeo que a gente fez sobre plágio, a respeito da questão da Alizena e da Maisena, se isso não poderia ser encarado como uma paródia. E aí a gente teria que realmente ter um advogado para vir aqui e esclarecer por que isso não poderia ser considerado uma paródia, sendo que a paródia não precisa ter a autorização do autor, tem que ter um certo grau de criatividade, que seria o caso da João Andante, né? Não é só uma mera tradução, conforme a justiça falou. Eu não concordo com isso. Houve uma reinterpretação, houve uma transformação de um conceito para uma realidade brasileira, inclusive com referências fundamentadas que alimentaram essa criação desse logo. E a finalidade da paródia, ela pode ser comercial, ela pode ser até eleitoral, o que seria ainda mais delicado. Tem o caso do Tiririca, que fez uma paródia do Roberto Carlos para uma campanha eleitoral dele. Roberto Carlos entrou na justiça contra isso, eles estavam brigando, não sei que fim levou, mas ele pôde fazer e a justiça, ela, numa primeira instância, ela tinha dito que era paródia, que era permitido, que não havia problema do Tiririca usar aquela música do Roberto Carlos na campanha eleitoral dele. E bom, no fim das contas, a justiça deu razão para o pleito da Diageo. Eles tinham condenado inicialmente a João Andante a pagar uma indenização super alta de R$200 mil. Então, a única consideração que foi feita nesse sentido foi reduzir para 50 mil, que já é uma indenização bem alta. A justiça falou que estava reduzindo o valor dessa indenização porque era desproporcional ao tamanho da empresa, mas 50 mil ainda é um bom dinheiro, né, para uma empresa pequena. E a Diageo conseguiu a anulação da marca João Andante no INPI. E bom, como que a empresa brasileira se posicionou? Ela mudou o nome da cachaça para O Andante. A Diageo encrencou também com isso, porque ela falou que ainda assim estava havendo relação com o Johnnie Walker, com o Striding Man. No rótulo novo, as pernas do caminhante, elas estão cortadas, o que eu acho uma pena, porque o andante, ele anda primordialmente com suas pernas, pelo menos na narrativa que eles criaram, e cortar as pernas eu considero um problema conceitual nesse caso, mas entendo o porquê, né? E o mais interessante é que a justiça mandou a João Andante tirar do mercado as garrafas da João Andante, e foi o que ela fez. Mas quem conseguiu comprar a João Andante hoje vende essa garrafa como um item de colecionador. A cachaça O Andante, ela é vendida mais ou menos por uns R$60 aí, uma base de 60, 70 reais. As garrafas de João Andante, que, né, foram aí proibidas de existir e que a empresa teve que vender até acabar para depois renovar a marca, são encontradas para você comprar por até R$620. Eu procurei, achei, tá aí o print, uma garrafa dessa sendo vendida. Então os colecionadores, eles levaram a melhor no fim, estão vendendo aí a peso de ouro essa cachaça. E bom, você lembra que no início eu falei que isso era o Inception do plágio?
plágio e tá na hora de você entender por quê. Não bastasse essa briga toda entre o Johnnie Walker e o João Andante, em 2014 surgiu uma marca de cachaça chamada Maria Andante. A Diageo, claro, não perdeu tempo, foi em cima, processou a Maria Andante. Mas diferente do que aconteceu com o João Andante, a justiça não entendeu que estava havendo plágio nem concorrência desleal nesse caso. Além de processar a Maria Andante, a Diageo processou também o INPI. Eles abriram um processo contra o Instituto Nacional de Patentes, que é esse órgão que faz o registro de marcas e patentes. Eles processaram o INPI por terem permitido que a Maria Andante registrasse a sua marca. Perderam o processo também, não conseguiram nada com isso e também não conseguiu a anulação da marca Maria Andante junto ao INPI. Então, dessa vez eles não tiveram sucesso. Os produtores da Maria Andante falaram que não houve qualquer intenção de copiar o Johnnie Walker. A dona dessa cervejaria é uma mulher, o nome dela é Ariane Silvério, e ela diz que a ideia de criar a Maria Andante veio de um papo de bar dela com as amigas e que elas queriam criar uma cachaça feminina, seja lá o que isso seja, né? Porque tem produtos que pra mim não faz sentido nenhum ter divisão de gênero, cachaça é um desses. E bom, além de arrumar problema com a Diageo, a Maria Andante arrumou problema com o João Andante, ou no caso só com o Andante, que é o nome da marca depois que ela perdeu o processo para a Diageo. O diretor da cachaçaria do Andante, se chama Magno Carmo, ele fez uma declaração dizendo que esperávamos um pouco mais de criatividade. Abre aspas para a nota dele. Quando soubemos do nome, até ficamos lisonjeados, encaramos como um tipo de homenagem a João Andante. Nota que as duas cachaças são de Minas, tá? Mas quando vimos o produto, foi uma triste surpresa perceber que eles copiaram descaradamente a nossa embalagem. Gente, aí eu vou deixar pra vocês julgarem. Eu tô colocando na tela aí os dois modelos. Eu juro pra vocês que quando eu tava fazendo a pesquisa pra montar esse vídeo, eu achei que tinha sido ideia do João Andante, da cachaçaria João Andante, de criar uma versão chamada Maria Andante, tamanha a semelhança da proposta visual. Não só João Andante e Maria Andante são nomes, né, que um induz ao outro, né, João e Maria, quanto a identidade visual, o layout das embalagens, até a direção que o personagem está caminhando é a mesma. Eles estão caminhando no sentido contrário, que eu inclusive acho um super erro de design. Sempre que vocês criarem uma marca, personagem tem que andar na direção de leitura, tá bom? Se não tá voltando, não funciona, mas a gente não tá aqui analisando isso no momento. Então é muito parecido. O diretor da João Andante, ele falou que os clientes começaram a ligar para ele perguntando se a cachaça era deles. Então essa sensação, esse equívoco não foi só meu. A diretora da Maria Andante, a Ariane Silvério, falou que não tem a menor intenção de prejudicar o concorrente, que existe mercado para ambas as marcas e que a empresa entende que a chegada da Maria Andante não acarretará prejuízos ao fabricante do Andante, tendo em vista a qualidade de ambas as bebidas e o modo de produção diferenciado. Pelo contrário, as vendas podem se fortalecer, formando uma parceria de sucesso entre as duas marcas. Eu não sei em que mundo que isso poderia acontecer, sendo que o Magno Carmo lá falou que ninguém procurou ele para propor parceria. Aí é com as duas empresas, eles vão ter que se resolver. Para mim, do meu ponto de vista de designer e consumidora de cachaça, acho realmente muito suspeito, acho que a semelhança é grande demais para ser ignorada. E a Cachaça Andante falou que não descarta a possibilidade de processar a Maria Andante. Teremos que, assim como nos outros casos, aguardar o desenvolvimento dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer. E é isso, pessoal. O que vocês acharam dessa nova seleção de casos de plágio? Se você gostou desse conteúdo, compartilha esse vídeo, convida as pessoas para conhecerem o nosso canal e ativa aqui o sininho das notificações para você não perder nada do que rola por aqui. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!